Douglas, está ouvindo aí? Estou ouvindo, estão aqui. Ok. Vambora, professor. Professor, tem que dar leite para os meninos. Ó. Como é que mora? Vou escutar você melhor. Vamos lá, ó, campo magnético foi descoberto pelo Oersted. Ó, quando ela descer em um condutor, tá? Ela vai assumir uma posição perpendicular ao plano. Então, eu tenho aqui uma retilíneo. À medida que essa corrente passa, a magnética está nas linhas de indução. Vou mostrar aqui na imagem. Então, quando eu tenho um condutor presente aí, esse condutor é uma limalha de magnético que serve para a gente transição. Olha, tem esse formato aqui, reto. Esse campo magnético, então, em cada, tá? Pelo ponto e pelo fio, essas linhas de força do campo magnético gerado por corrente, regra que ele chamou de regra da mão direta, está as linhas de indução do campo magnético, tá? Então, ó, o objetivo é como se fosse a primeira imagem, a grandeza que sai do plano e a outra entrando. Então, significa assim, e entrar no polo sul. Força desse campo magnético produzido por corrente. Essa fórmula aqui, ó, vácuo vezes a intensidade da π vezes a distância. 4 vezes. Então, um condutor reto e extenso no vácuo é percorrido. Olha o valor da intensidade do vetor de indução magnética em um ponto P que dista o vetor. Então, aqui a gente vai ter um sentido indicado aqui na espiral. Então, quais são os metros? 0,2 magnética do vácuo é constante, então sempre será 4π vezes 10 vetor, né? O campo magnético é igual. Permeabilidade magnética 2 vezes π vezes a distância. Então, pessoal, a gente vai ter 4π vezes 10 a menos 7, vezes 5, que é a corrente, dividido por 2π, vezes 2 vezes 10 a menos 1, tá? Então, o que a gente faz, ó? Então, a gente multiplica aqui o nosso numerador. Nós vamos ter aqui 20π vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 7, dividido por 4π vezes 10 a menos 1, tá? Então, ó, regrinha. Ó, o π está no numerador e no denominador, pode ser cortado, cancela o π. Então, a gente vai ter 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. Eu tenho uma potência no denominador e uma potência no numerador. O que a gente faz com divisão de bases iguais? Conserva a base, na divisão subtrai os expoentes. Só que esse menos 1 aqui que está negativo, ele sobe positivo. Então, vou ter menos 7 mais 1. E o resultado final é 5 vezes 10 a menos 6 terços. Tá? Considerando, então, uma espira circular, o condutor está dobrado em uma circunferência, a gente vai ter um centro, que a gente vai chamar centro de origem, que é o O, e raio, que é a distância. As linhas desse campo também vão entrar para um lado da aspira e sair pelo outro. Sempre vão entrar pelo polo norte e sair pelo sul. Isso também pode ser representado pela regra da mão direita, como mostrado na imagem. E, nesse caso, nós vamos usar essa fórmula. Permeabilidade magnética do vácuo vezes a corrente é dividido por 2 vezes o raio, a distância. Isso para um centro da intensidade do vetor no centro da espira. A gente usa essa fórmula. Então, vamos lá para o exemplo. Então, a espira, ela vai ter dois polos. Como eu disse para vocês, um vai entrar, outro vai sair, tá? A corrente vai sair do polo norte e entrar no polo sul. Então, ó, aqui ó, a regra da mão direita, olha o observador. Corrente está passando, subindo aqui, ó. O campo está criado, está aqui à volta.
Agora, um campo magnético no formato de bobina chata, ele também é chamado de solenoide. Eu vou utilizar outra fórmula para calcular. É uma bobina que é constituída de várias espiras justapostas. Então, eu tenho vários aspiral justaposto aqui, ó. A intensidade desse vetor é calculada por essa fórmula química da fórmula. Vetor é igual, B igual número de espiras, vezes a permeabilidade magnética do vácuo, vezes a corrente elétrica, dividido por 2 vezes a distância do condutor. Então, ó, quando a gente aproxima um ímã de uma bobina, a gente vai verificar o polo norte, que vai atrair o polo sul da bobina, tá? Se repelir, é porque polos de mesmo nome estão próximos. Então, um solenoide é um dispositivo em que um fio conduz aí, ó, um fio é um condutor que está enrolado em um formato de uma espiral, parecendo uma mola, como na imagem, justaposta. Esse campo magnético que é produzido por esse condutor aqui, a gente vai ver que ele vai ter intensidade, direção, sentido constante. Isso aqui é importante a gente vocês saberem, ó. É importante. E aí, no solenoide, ele vai ter um comportamento como um ímã, em que o polo sul é o lado de onde vai entrar as linhas de indução, tá? E o lado norte vai ser de onde elas vão sair. Então, as linhas de indução obtidas por um campo magnético nesse formato. Oi, Rafael. Oi. O que você está fazendo? Ah, tô lendo mais perto. Versando, né, Rafael? Do nada. Então, para determinar, fala para os meninos que está acabando aqui, só de prestar atenção. Para determinar o sentido dessas linhas de indução no interior do solenoide, a gente também usa a regra da mão direita. E a intensidade a gente calcula por essa fórmula aqui, ó. Permeabilidade magnética do vácuo vezes o número de espiras vezes a corrente dividido pela distância. Então, vamos para o exemplo, para a gente fechar. Um solenoide de 1000 espiras por metro está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide? Então, olha os dados que a gente tem. Corrente elétrica, 5 amperes. Número de espiras é 1000. A distância é 1 metro. Permeabilidade magnética do vácuo é constante. Onde esse povo foi, João Vitor Letícia? Como é que é? Aonde o pessoal foi? A tá bebendo água. Foi o quê? Aí, ó. Pegou um. Ó. Eu vou pôr falta pro restante que saiu. Só ficou os 3. O Júnior voltou, né, Júnior? Você só tá bebendo água, professor. A garganta tá seca. Aham, tá. Olha aqui, ó. Vamos terminar então com esse exemplo aqui. Ó, campo magnético, que é o B, é igual permeabilidade magnética do vácuo vezes o número de espiras vezes a corrente elétrica dividido pela distância do condutor. Então, ó, qual é a nossa permeabilidade magnética do vácuo? 4π vezes 10 a menos 7, beleza? As espiras é 1000. Vamos colocar tudo em potência, fica mais fácil para calcular, tá? Nem precisava, aqui a gente pode pôr 10 elevado a 3 vezes 5, tá? Dividido por 1. Então, pessoal, resolvendo tudo isso aqui, aqui a gente vai ter 4, multiplica tudo que está aqui, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20, tá? Que dividido por 1 vai ser 20. Ou então, ó, 2π
Aqui a gente conserva, a gente tem multiplicação de bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes. Então, a gente vai ter menos 7 com mais 3, vai ficar menos 4, tá? Só que aqui no denominador, a gente considera que a gente tem 10 elevado a 1. Então, 10 elevado a 1, ele vai subir. Quando ele subir, troca-se o sinal e a gente vai subtrair. Então, menos 4 com mais 1 vai ficar 2π vezes 10 a menos 3 Tesla, tá? Então, esse é o resultado final. E aqui a gente fecha falando do eletroímã no formato de uma bobina. Qual é o comportamento dele? É porque no núcleo dele, né, o núcleo de ferro, ele constitui aí um eletroímã, e esse eletroímã, ele que vai fazer a imantação do pedaço de ferro, e o campo magnético que resulta disso, ele vai ser maior do que criado apenas por corrente elétrica, passando pela bobina. Aonde a gente vê isso, gente? Olha a imagem, o guindaste tem esse tipo de campo magnético, tá? É como se fosse um grande eletroímã. E aí a gente fica por aqui. Você pode ir embora? A nossa aula de física acabou, agora vocês podem ir embora, não sei. Graças a Deus, tem que ir embora. Quem disse que vocês podem ir embora? Vocês têm que falar com o pessoal da coordenação. Vai todo mundo embora, falou, senhor? Só tem a turma de vocês aí, Letícia? Só. Falou, professor. Não deu. Tchau. Vocês não desligam o computador, não, gente? Não vai desligar agora, só tá com saudade. Pode desligar.